Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é Economia no período do Segundo Reinado, momento esse que vai marcar a história a partir de 1840 até 1849. Esse momento é importante para a gente tentar entender a economia desse contexto, até porque é um período muito extenso e a gente vai dividir em várias pequenas aulas para explicar o todo, só que agora em pequenas formas mais aprofundadas. Eu já gravei um vídeo sobre, uma videoaula sobre as questões das leis no Segundo Reinado e agora iremos falar sobre a economia no Segundo Reinado. Pessoal, note, entender o Segundo Reinado é entender que é uma modificação na economia. Nós temos, através da chegada do café, falar sobre reinado, período imperial, falar sobre a chegada do café. Nós temos também, através dos surtos industriais da era Mauá. E outro ponto importante, pessoal, é entender que é a chegada do capitalismo no período do Brasil imperial. Beleza? Temos também as questões dos imigrantes. Iremos destacar de forma bem resumida e bem prática o que foi esse movimento. Show de bola? O primeiro ponto é falar sobre o café. O café ele já tinha sido introduzido na sociedade brasileira, desde o século XVIII. Ele não é um produto brasileiro, ele vai chegar aqui no Brasil, chegar ali no Pará, ali no Nordeste, vem aqui para a Baixada Fluminense. Eu sou aqui da Baixada de São João de Meriti, ele vai passar aqui um pouco pela Baixada Fluminense, mas ele vai ganhar muita força a partir do século XIX, ali no então conhecido Vale do Paraíba, onde é que temos a Valência ali, outras regiões na proximidade. Só que a partir de 1830 até 1860, chamado da primeira fase do período do café, nós temos essa implementação ali no Vale do Paraíba. Só que esse café, pessoal, ele era feito de forma muito arcaica, ainda utilizava da ideia do plantation. O que é o plantation? Lembra lá no período da cana-de-açúcar? Nós estamos falando aqui de latifúndio, grande latifúndios. Nós temos também a monocultura, que é uma única cultura, que era o que? Implantação do café. Nós temos até problemas através disso. E mão de obra escrava. Isso é muito importante. O café ele não era a única economia. Nós tínhamos outras economias que auxiliavam, mas como principal nós estamos falando do café. Beleza, pessoal? E para quem importava o café? Ele importava-se muito para os Estados Unidos e para a Inglaterra. A partir de 1860 até 1830, olha como é que é um período que já sai da República, do Império, e vai até o período da Primeira República. Nós temos o que? A chegada dele ali mais no oeste paulista. Esse momento, pessoal, é o que vai marcar o período do café, através de uma maior modernização. E o principal, a mão de obra ela era livre. Até porque a Lei Feijó de 1831 e a lei também, Eusébio de Queiroz, estava o quê? Proibindo o tráfico de escravizados. Então, a mão de obra, ela tinha que dar uma diversificada, até porque já não se tinha tantos escravizados. Quando nós falamos lá no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, se tinha muito uma ideia dos escravizados sair lá do Nordeste e vir para cá. Só que agora está falando de uma mão de obra mais o quê? Diversificada. Tinha escravizado? Tinha, mas a maioria da mão de obra era livre. E vai ter um desenvolvimento muito grande, até porque os cafeicultores eles precisavam escoar o café. É a chegada de ferrovias, especialmente ali no Porto de Santos, uma maior o quê, introdução também do que conhecemos como sistema capitalista. Até porque antes tinha muito aquela ideia do latifúndio, a questão da questão agrícola, entre outras coisas. Agora nós temos uma leve introdução ao capitalismo, beleza? Mas mais pra frente vocês vão ver que vai ser totalmente desmontado. Esse é o primeiro ponto, entender que a economia ela está se diversificando e se estruturando ali a partir do café nesses dois pontos, beleza, pessoal? Nós tivemos também um surto industrial conhecido como período do Barão do Café. O
que é o Barão do Café, não, desculpa, perdido, Barão de Mauá, desculpa, né? O Francisco Evangelista, né, que era uma pessoa pobre, né, mas tinha uma mente um pouco diferenciada, e vai pensar em quê? Nessa industrialização. O Brasil, ele não era um país nada industrializado, né? Mas teve uma lei que ajudou muito o Barão de Mauá, que foi o quê, né? Que foi a Tarifa Alves Branco, de 1844. Essa tarifa, pessoal, ela tinha como dois pontos principais: 60% para os produtos importados, né, vindo de lá para cá, né, que fossem similares, eles ganhavam o quê? 60% de taxa anual. Já outros produtos, né, cerca de 30% que não fossem similares, ganhavam o quê? Produtos 30% similares não ganhavam uma taxa tão alta. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo, vamos olhar essa torre aqui, inclusive lá da França, né? Se esse produto ele não tivesse outro parecido aqui no Brasil, ele tinha uma taxação de 30%. Se tivesse outro parecido aqui no Brasil, vamos pegar aqui o exemplo dessas duas máquinas, espero não derrubar, né? Aí não, tá vendo? Eles são similares, não são o mesmo, né? Aí eles recebiam um imposto de 60%. Isso era uma porcentagem muito grande, que para o mercado interno gerava muito problema, até porque não existia uma indústria aqui. Então, nesse momento, começa a ter um surto industrial para a produção dessas mercadorias. E essas leis vai ajudar um pouco o Barão de Mauá. Além disso, pessoal, ele vai o quê? A partir de 1851, vai o quê? Vai refundar o Banco do Brasil, que lá em 1829 tinha sido o quê? Tinha sido falido lá com Dom Pedro I. Ele vai criar sistemas bancários, vai começar a trazer vários surtos industrial. E lembrando que surto é uma coisa que vai rápida, mas depois passa. Então o surto é sempre o vapt-vupt. Acontece, mas depois, cai, vai descendo. Beleza, pessoal? Outro ponto é que em 1854 é criada a primeira estrada de ferro. Ela tinha o intuito de ligar de Petrópolis até aqui o Rio de Janeiro. Só que acabou saindo da prática de Magé até aqui o Rio de Janeiro. Vai trazer introdução de ferrovias, vai trazer o quê? Uma ideia de modernização para o Rio de Janeiro. Quando a gente fala sobre a modernização do Brasil e do Rio de Janeiro, a gente está muito ligado também ali de início, né, de forma pivô, né, à era do período do Barão de Mauá. Beleza, pessoal? E aí nós temos o que, né? A chegada também de telégrafo. O telégrafo, que é um fio condutor que é do Brasil até a Europa, inclusive Dom Pedro vai amar esse telégrafo, né? Que vai conseguir fazer uma comunicação maior. O Rio de Janeiro começa a se modernizar e a economia começa o quê? A se diversificar. As pessoas começam a desistir lá daquela ideia, né, da cana-de-açúcar e começam a investir em outros pontos também. Isso é muito importante. E vamos ter como ideia o quê, né? A iluminação do Rio de Janeiro. Vai o quê, né? Pensar em iluminar o Rio de Janeiro. Isso é muito importante porque vai marcar o quê, né? A modernização. E quais são as consequências desse período, né? Nós temos a consequência como a Inglaterra, olhando esse movimento do Brasil industrializando, e vai ficar, aí não, vou querer mais um para competir no meu mercado. E já os cafeicultores, né, observando esse surto industrial, falam, não, a gente quer uma economia agrária, a gente é uma economia nada industrial, e vai se criar vários movimentos. E aí, a partir de 1860, vai criar a chamada Tarifa Silva Ferraz, que vai substituir o quê? A tarifa Alves Branco, aquela lá, né, de 60% e 30%, que vai estimular a industrialização aqui no Brasil, como uma mera coincidência, né? E agora não, agora vai restabelecer o que? Uma questão de, agora vai estar mais estabilizado as ideias de impostos. E aí vai cada vez mais desestimular a industrialização aqui no Brasil. E aí, a partir de 1878, né, o Barão de Mauá ele vai falir. Até porque, pessoal, não tem como se competir com o setor industrial, né? O Brasil ele vai fazer um processo de desindustrialização, beleza? Nós temos também, pessoal, os imigrantes. O que acontece? A partir de 1831, a Lei Feijó proibia o tráfico negreiro. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz vai dar firmeza ao tráfico negreiro. A população escravizada, o movimento estava ficando cada vez mais forte, ganhando cada vez mais força. E outro ponto, pessoal, é entender o quê?
que a imigração, né, ela estava sendo ainda, né, implementada, porque nós precisávamos de mão de obra. E o que? Vai pegar os escravizados? Não. Vai importar, né, até porque nós temos um processo do branqueamento, né, também, a gente não pode esquecer, né, e vai importar. A partir de 1847, cria-se um sistema de parceria, uma coisa ainda bem inicial ali, feita pelo senador Nicolau Vargueiro, beleza? Que traz alguns imigrantes italianos. Mas a partir de 1870, nós temos o que, né? O próprio Estado brasileiro se articulando para trazer esses imigrantes para cá. Para o quê? Para trabalhar aqui no Brasil. Claro que de forma muito precária ainda, né? Mas não se queria mão de obra escravizada. Queriam o quê? Um processo de branqueamento, né? E aí eles vão pagar a passagem, as pessoas vindas de lá para cá, vai se articular, né? Esse processo de imigração, esse processo chamado também de europeização aqui do Brasil, beleza, pessoal? Isso daí é muito importante. Show de bola? E claro, né, lembrando que eles vão fugir de lá, até porque nós temos a unificação italiana, a primavera dos povos árabes de 1848, com a chegada de cá. Beleza, pessoal? Essa foi a economia do período imperial. Entender que falar sobre o segundo reinado é falar sobre o café, que é dividido em duas fases, aqui no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, depois o Oeste Paulista, lá em São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, uma coisa mais precária, o plantation, monocultura, latifúndio, escravidão. Lá no Oeste Paulista, nós estamos falando sobre o que? Sobre a modernização, mão de obra livre, chegada de ferrovias, mudando a economia. Depois nós temos a era dos surtos industrial, Barão de Mauá, através da lei tarifa, né, Alves Branco, com a importação, né, mais cara e a importação gerando industrialização no Brasil, vários elementos. Por fim, a imigração, como eu acabei de falar. Fiz um breve resumo do que foi a nossa aula de hoje, né, de forma bem simples, e essa foi uma aula sobre a economia do período imperial. Espero que tenham curtido, espero que tenham entendido. São vídeos bem rápidos, bem introdutórios, e essa foi a nossa aula sobre o segundo reinado e a sua economia. Curte o vídeo, compartilha com os cria, é nóis.